bem-vindos à segunda aula de Ciência Política. Como você já sabe, meu nome é Cassiane e espero contribuir com a sua formação. Nesta aula, trabalharei com os principais fundamentos teóricos da ciência política, o pensamento liberal e o pensamento marxista. Este conteúdo poderá ser estudado através da unidade 2 do caderno didático. Até o fim desta aula, espero que você tenha compreendido como essas perspectivas políticas influenciam o mundo até os dias de hoje. Peço que você faça anotações durante a aula de palavras e termos que você está ouvindo pela primeira vez e estude os significados, seja através do caderno didático, de pesquisa na internet, em sites confiáveis ou mesmo pelo dicionário. Combinado? Como correntes filosóficas, o liberalismo e o marxismo se estruturam combatendo as ideias dominantes e a ordem vigente em sua época, propondo novas e mais justas formas de organização da sociedade. Na base do pensamento liberal, encontra-se as reflexões e proposições desenvolvidas pelos filósofos ingleses e franceses do século 17 e 18, que se opunham ao poder absoluto exercido pelas monarquias, propondo bases alternativas ao direito divino para legitimar o exercício do poder político. O marxismo, entretanto, estruturou-se como crítica e alternativa à sociedade burguesa e à ordem liberal vigente no século XIX, tendo por base o pensamento dos filósofos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Liberalismo e marxismo constituem fundamentos teóricos que explicam a realidade política contemporânea e orientam a ação da maior parte dos grupos políticos que se encontram em disputas nas sociedades ocidentais. Para que você compreenda melhor a importância dessas duas correntes filosóficas, iremos estudá-las, considerando seu contexto histórico de surgimento. Para falarmos sobre o pensamento liberal, é necessário compreender a visão de 4 autores justnaturalistas. Olha aí a primeira palavra que vocês devem pesquisar, justnaturalistas. Eles são Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. A partir das compreensões desses autores, foram estruturadas referências básicas do Estado de Direito no mundo de hoje. E para que possamos compreender as contribuições destes autores e suas teorias para a formação do Estado de Direito, devemos começar o nosso estudo pelo princípio examinando o estado de natureza. Cada um deles tem sua visão sobre o estado de natureza. Vamos conhecer. Thomas Hobbes, do século XVII, inglês, escreveu o Leviatã em 1651. Que é considerado um dos livros mais influentes da teoria do contrato social. É importante saber que 3 desses autores que iremos estudar agora são chamados contratualistas, que é o Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, pois dedicaram a compreender o surgimento do Estado, destacando a ideia que o Estado surgiu de um contrato social, isto é, o Estado surgiu do pacto entre a sociedade e um Estado soberano, a fim de manter a ordem social. Dentre os contratualistas, Hobbes é o único que apresenta o homem no estado de natureza como cruel. Sua afirmativa mais famosa é: o homem é o lobo do homem. Esta afirmação expressa que, para este autor, os homens viviam como em guerra quando não havia o contrato social. Para Hobbes, a condição miserável da humanidade no estado de natureza teria levado os homens a celebrar um pacto entre si, dando origem ao Estado. Por meio desse pacto, cada indivíduo teria se comprometido com os demais em transferir
o seu direito natural de utilizar a própria força para se defender do outro e satisfazer seus próprios desejos, para um ser artificial e coletivo, o Leviatã, que não é outra coisa senão o Estado. Ao fazer isso, os homens teriam trocado a sua liberdade natural pela liberdade civil e sua independência pela segurança. Mais tarde, nessa nossa linha do tempo, encontramos John Locke. Também em inglês, ele apresenta sua perspectiva sobre o contrato social e o surgimento do Estado através do livro Segundo Tratado sobre o Governo, de 1682, e se contrapõe a Hobbes ao afirmar que no estado de natureza os homens eram livres e iguais e por isso viveriam em harmonia. Então, lembrando que eles vão ter perspectivas diferentes. Para Locke, o Estado surge com finalidade de ser o guardião da liberdade e da igualdade. No entanto, se o Estado age de má fé ao centralizar os poderes para guardar os direitos naturais, buscando o benefício próprio, os cidadãos têm o direito a se rebelar e agir com igual força contra o Estado. Nesse sentido, para Locke, a guerra e a crueldade é fruto da possibilidade de desigualdade que surge com o contrato social. Já a perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, que também se difere da perspectiva de Hobbes, nós vamos encontrar sua perspectiva em contrato social. Rousseau ficou famoso por descrever um homem no estado de natureza como o bom selvagem. O contrato para Rousseau possui a mesma origem apresentada por Locke. O Estado teria como função preservar os direitos dos cidadãos. Para ele, os conflitos começariam a surgir quando o homem passaram a se diferenciar entre si, sobretudo com o advento e o desejo da propriedade, que vai do amor entre o sexo e, consequentemente, do ciúme, à posse de bens materiais. Montesquieu, embora não seja um contratualista, é um influente estudioso do Estado. Ele apresenta sua visão sobre a Constituição do Estado a partir do livro O Espírito das Leis, publicado em 1748. Seus argumentos foram inspirados nas discussões de Locke sobre o Estado. Ele, como seu influenciador, Locke, também propaga a ideia de que a vida em sociedade foi o que tornou os homens desiguais e, consequentemente, os colocou em estado de guerra. Para reforçar, vejamos quais foram as obras que os autores mencionados desenvolveram suas perspectivas acerca do estado de natureza e o surgimento do Estado. Então, Thomas Hobbes, vocês devem lembrar que em 1651 ele publica o Leviatã. E é aqui que ele vai desenvolver sua perspectiva sobre o estado de natureza, que o homem é naturalmente cruel, tá? John Locke vai publicar em 1682 o segundo tratado sobre o governo civil, onde ele vai partir do princípio de que o homem é bom no estado de natureza e que a sociedade civil, esse contrato que aconteceu, é o que vai corromper um homem. Assim como Jean-Jacques Rousseau também pensa em um contrato social. Então, esses três, chamados contratualistas, vão desenvolver suas perspectivas tanto sobre o contrato social quanto sobre o estado de natureza. Né? E aí, Montesquieu, ao pensar sobre a perspectiva de Locke, vai desenvolver sua teoria, tá bem? Então, mantenha isso em mente, isso é muito importante dentro do pensamento liberal. É importante destacar que, independentemente das divergências entre os autores sobre as motivações que levaram a humanidade
a deixar o estado de natureza para ingressar no estado civil, todos concordam que, sobre a ordem civil, os direitos naturais dos indivíduos têm necessariamente de ser preservados, que é o direito à liberdade e o direito à propriedade. A renúncia a qualquer desses direitos, ainda que voluntária, seria sempre ilegítima, pois equivaleria à abdicação da própria condição humana, o que seria um absurdo. A igualdade e a liberdade são os valores centrais e fundamentais do liberalismo. Para sustentá-los como valores universais, a teoria do direito natural partiu das seguintes premissas. A vida em sociedade não é um ambiente natural do homem, mas um artifício fundado em um contrato. Antes de viver em sociedade, o homem vivia em meio ao estado de natureza. No estado de natureza, as relações humanas eram regidas pelo direito natural. A razão é o único meio de se conhecer os direitos naturais. E o direito natural constitui a única base legítima do direito civil. Dessa forma, os justnaturalistas romperam com o direito divino, aquele da monarquia, e introduziram noções de representação e soberania popular, como base de qualquer regime político legítimo, abrindo caminho para o surgimento da democracia como nós conhecemos hoje. Podemos afirmar, assim, que o pensamento liberal é a célula da democracia moderna. Democracia esta que tem como ponto central o fato de que todos os indivíduos são portadores de direitos irrevogáveis, que devem ser preservados pelo Estado. Vamos então agora pensar um pouco sobre o pensamento marxista. O pensamento marxista parte de um universo filosófico e conceitual inteiramente distinto e utilizado pelo pensamento liberal. No pensamento liberal, busca-se no indivíduo, não no grupo, a origem do direito e da ordem política legítima. Já no pensamento marxista, o foco está no grupo social, sobretudo nas classes sociais. Quando falamos de Karl Marx, é muito comum conectá-lo ao socialismo ou ao comunismo, porque, então, essa corrente filosófica da qual trataremos agora não é nomeada como pensamento socialista? Estudamos agora o pensamento liberal, e este não leva em si o nome de um dos autores contratualistas, não é mesmo? Sendo assim, é possível concluir que a corrente filosófica que vamos estudar agora tem como base a teoria sociológica desenvolvida por Karl Marx. Para iniciar o nosso estudo do pensamento marxista, vamos conhecer Karl Marx. Karl Marx nasceu no território hoje pertencente à Alemanha em 5 de maio de 1818. Viveu 64 anos. Foi um grande pensador, filósofo e revolucionário socialista de sua época até os dias atuais. Sua obra é conhecida pelo mundo inteiro e causa divergência entre os estudiosos. É importante salientar que Karl Marx não criou o socialismo. O socialismo, chamado de utópico, surgiu pelo menos 30 anos antes do nascimento de Karl Marx. Os socialistas utópicos acreditavam que a igualdade entre os homens ocorreria de forma gradual e lenta, de forma pacífica. Já no socialismo científico, estruturado através do pensamento de Karl Marx e de pensadores como Friedrich Engels, há uma compreensão diferente sobre a forma como a igualdade entre os homens se instauraria. Vamos conhecer um pouco mais sobre a perspectiva teórica de Karl Marx. A abordagem metodológica de Karl Marx é o materialismo histórico. Este termo não foi criado por Marx, mas pelos estudiosos que se dedicaram à sua obra. Ao se referir ao método analítico, Marx evidenciará a dialética materialista. Então, Marx vai trabalhar com o materialismo e com a perspectiva dialética, dentro de estudos da história. Que é por isso que os estudiosos de Marx vai chamar a sua metodologia de materialismo histórico, tá?
Materialismo histórico e dialética materialista são bons termos para você aprofundar os seus estudos. Vamos compreender juntos o que são o materialismo histórico e a dialética materialista. Algo muito importante nesse processo de compreensão é entender o que significa materialista ou materialismo nesses termos. Você já ouviu alguém falar, fulano é materialista? E o que isso quer dizer dentro do contexto dessa fala? Quer dizer que o fulano é apegado aos bens materiais. A palavra materialismo, no contexto dos estudos de Marx, também faz referência aos bens materiais. Para ser mais exata, ela faz referência ao movimento dos bens materiais no mundo e à relação das pessoas neste processo. Neste caso, o materialismo histórico, termo pelo qual os estudiosos de Marx identificam o seu método, diz respeito ao movimento dos bens materiais dentro da história da humanidade. Quando estávamos estudando o pensamento liberal e falando sobre as perspectivas dos filósofos justnaturalistas, eu falei algumas vezes sobre como esses pensadores chegaram à conclusão de como era o homem no seu estado de natureza? Não é mesmo? Eu não o disse porque não é possível comprovar como vivia no estado de natureza. As conclusões desses pensadores são baseadas em projeções, são baseadas no mundo das ideias e não em algo concreto e documentado. Marx constrói seu argumento observando a história, os fatos e experiências registradas. Por isso, o materialismo é histórico. E a dialética? A dialética é um método reflexivo que pode ser definido como um processo de diálogo, que debate entre diferentes ideias. Preste atenção nesse exemplo simplificado para entender como funciona. Maria, vamos dizer que Maria encontrou no seu quintal uma fruta e ela queria definir a cor desta fruta. Ela tinha uma tese sobre a fruta. Ela foi até Joana com a fruta na mão para saber se Joana concordava com sua tese. Joana analisou a fruta e achou que a cor era amarelada e, por isso, não poderia ser vermelho como Maria estava achando. Então, para Maria, a cor da fruta era vermelho. Para Joana, a cor da fruta era amarela. A fruta era amarelada, Joana vai dizer. Então, Joana tem uma antítese diante da tese de Maria. As duas em constante debate sobre se a fruta é amarela ou é vermelha, elas chegam a uma síntese do pensamento. E na síntese do pensamento, elas criam um novo conceito, uma nova forma de pensar, que é a síntese. E elas vão redefinem que então a fruta é laranja, é alaranjada. Não é nem vermelha nem amarela. Então, o processo de dialética é esse processo, Tem a mesma origem da palavra diálogo, que está dizendo que você vai entrar em debate, que você vai construir um pensamento dialogando, conversando com o outro, contrapondo tese e antítese. Então, vamos entender um pouco como a dialética é aplicada ao pensamento de Marx? Ao refletir sobre o materialismo na história, Marx explica que o movimento dos bens materiais da história é dialético. Quando vocês estavam no ensino médio, vocês aprenderam sobre o sistema feudal, lembram? Na Idade Média, grande parte da população vivia em feudos, que eram administrados pelos senhores feudais. Fora dos feudos, existiam cidades onde era possível encontrar profissionais desvinculados dos feudos, mas que prestavam serviço aos feudos. Eram os ferreiros. Então, vou fazer de conta aqui que nós temos a cidade. Temos aqui um grande feudo, com suas grandes casas, e os servos morando nas suas casinhas no canto do feudo. E tínhamos aqui a cidade, onde você vai encontrar ferreiros, artesãos e todo tipo de gente que
vai fazer gerar moeda e outro sistema predominante aqui paralelo, né? Você tem o sistema feudal aqui, que as pessoas não vão trabalhar para esse senhor feudal em troca de dinheiro, não vai ser moeda corrente que vai girar aqui nesse sistema econômico, vai ser servidão, vai ser porque tem lugar para morar, vai ser porque tem uma glebinha de terra para plantar. Então, esse sistema que é a parte dentro do feudo e lá fora começa a se constituir um novo feudo. Então, nós temos aqui uma tese. E a tese é esse sistema econômico aqui que era predominante. Quando esse sistema econômico começou a ruir, né, esse sistema econômico começou a não ser mais sustentável, começou a não funcionar, esse sistema aqui começou a crescer, a se tornar preponderante. Então, ele era uma antítese antes. Quando esse daqui ainda era o preponderante, ele era uma antítese, porque as pessoas não iam querer sair dessa condição aqui para viver ao léu na cidade, para viver uma condição de incertezas na cidade, né? Muitas vezes esse espaço da cidade também possuía prostíbulos e outras atividades ilícitas e tal. Então, a pessoa não ia querer sair dessa situação para ir para essa. Então, era visto como antítese, é algo que é completamente diferente do predominante, que é o feudalismo na nossa tese aqui. Só que com a decadência, como eu já comecei a falar, esse sistema começou a se reformular, né? Ele começou a se reformular. Ele parou de ser visto como um lugar de degradação, um lugar que não era interessante que você estivesse, para ser visto como um lugar de crescimento, né? Como um novo sistema econômico, que nós vamos chamar de capitalismo. Então, entre a contraposição entre o feudalismo como sistema econômico e sua antítese, que é a economia que era gerada nos burgos, né? Que a gente vai chamar de burguesia, que são essas pessoas que viviam nessa vida oscilante da cidade fora dos feudos. Vai surgir o capitalismo, que é essa forma com que é o nosso sistema econômico de hoje, né? É a forma como nós tratamos nossa economia hoje. Que é o sistema econômico vigente. Nesse sentido, a história da humanidade é a história da luta de classes. Marx vai falar sobre isso. Fica clara a perspectiva de Marx ao ouvirmos essa frase. Compreender o movimento dos bens materiais, do capital, é o que impulsiona o estudo de Karl Marx. É esse movimento que é através desse movimento que as mudanças acontecem na história da humanidade. Inspirado pelas ideias socialistas, no caso o socialismo utópico, Marx entende que o socialismo seria uma etapa para o surgimento de um novo sistema econômico, que seria o comunismo, né? Nesse novo sistema socioeconômico que surgiria da decadência natural do capitalismo, como aconteceu no sistema econômico que surgiu após a decadência do feudalismo, predominaria a propriedade coletiva dos meios de produção. O que são esses meios de produção? Vou explicar alguns termos importantes para a teoria marxista. Então, agora vamos entender como acontece o movimento dos bens materiais. A força de trabalho humana e os meios de produção constituem as forças produtivas, as quais, juntamente com as relações de produção, constituem o modo de produção. Então, nós temos que entender aqui o que são força de trabalho humana
O que é a força de trabalho humana? O que são os meios de produção? O que são as forças produtivas? E o que são as relações de produção que vão constituir o modo de produção? Todos esses termos são muito recorrentes na teoria marxista. Ele vai falar o tempo todo de força de trabalho, de meio de produção, de força produtiva, de relações de produção. Isso é muito recorrente. Então, o que é a força de trabalho? É a capacidade de produzir riqueza de trabalho material, ou seja, a força de trabalho é normalmente a nossa força de trabalho, né? É a força que a gente põe sobre objetos e máquinas para poder fazer surgir as riquezas, né? Então, eu coloquei aqui os homenzinhos trabalhando no petroleiro e tal, para vocês entenderem como que é vista a força de trabalho. E os meios de produção? O meio de produção é tudo aquilo que medeia a relação entre o trabalho humano e a natureza, no processo de transformação da natureza em si. Então, eu coloquei aqui representando uma fábrica, né? Porque normalmente o que acontece? Você traz a força produtiva, né? Os bens naturais, processam, beneficia aqui dentro da fábrica e faz circular no mercado. Esse processo são os meios de produção, tá? O que é a força produtiva? São todas as forças usadas para controlar ou transformar a natureza com vistas na produção de bens materiais. Então, quando você tem, por exemplo, uma mineradora, que você vai lá explodir a pedra para tirar o ferro, para poder extrair material para ser processado através dentro do meio de produção, isso é força produtiva. E o que são, então, as relações de produção? As relações de produção são formas como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho e distribuição no processo de produção e reprodução da vida material. Então, talvez alguém já tenha visto aquela imagem do filme de Chaplin, né? Que ele está em cima da engrenagem, né? Porque a gente vai pensar mais ou menos no sistema fordista, né? Cada pessoa é responsável por uma etapa aqui no processo, né? Vem aqui o bem natural e vai ser processado aqui na esteira. Então, isso diz respeito às relações de produção, a maneira como acontece esse processo relacionado às pessoas, como as pessoas participam desse processo, né, que são o meio de produção. E o modo de produção é definido pelo sistema econômico vigente. Então, quando você fala assim, qual que é o modo de produção hoje no Brasil? É o modo de produção capitalista. Na Idade Média, qual que era o modo de produção vigente? O feudalismo, né? Então, assim, quando você fala de modo de produção, você vai pensar no sistema econômico vigente, tá bem? Marx acreditava que ao os proletários tomarem consciência sobre o processo de exploração vivenciado por eles no modo de produção capitalista, eles iriam pensar em alternativas ao capitalismo. Desse modo, a consciência de classe e a insustentabilidade do capitalismo, após chegar ao seu auge tecnológico, faria com que o socialismo tomasse forma, possibilitando a tomada de poder pelo proletariado para que o comunismo como novo sistema socioeconômico surgisse. Para Marx, a burguesia foi revolucionária e cumpriu o seu papel histórico de promover o desenvolvimento do capitalismo e subverter completamente as ordens das sociedades tradicionais. E a partir do momento em que o capitalismo e a ordem burguesa não estivessem mais trazendo qualquer progresso à humanidade, eles deixariam de ser revolucionários para tornarem reacionários. Até hoje, muitos estudiosos e lideranças políticas vislumbram o surgimento dessa nova ordem social em que as pessoas viveriam em condições de igualdade, sobretudo econômica. E como vocês viram até aqui,
Marx supunha que essa mudança ocorreria de forma natural. No entanto, o desenrolar dos acontecimentos políticos e econômicos na Europa e nas sociedades capitalistas em geral iriam tomar uma direção diferente da imaginada por Marx. É fácil identificar nos dias atuais que tanto o pensamento liberal quanto o pensamento marxista permeiam os debates políticos e as formas de pensar dos líderes políticos. Por esse motivo, é muito importante que vocês compreendam essas correntes de pensamento, já que as ideologias do governo irão afetar diretamente as formas de gestão pública. Lembre-se que a terceira unidade do caderno didático servirá como base para a preparação do seminário. Na próxima aula, estudaremos a quarta unidade, que tem como tema a representação e os sistemas partidários. Bons estudos e até lá!